Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Aqui quem vos fala é Daura Alves. Vamos dar início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nossa instituição fica situada no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ao lado do residencial Vila Nova. E você, querido ouvinte, que ainda não conhece as nossas atividades, nós temos todas as segundas e quintas-feiras o atendimento fraterno com agendamento prévio pelo WhatsApp ou nas próprias reuniões que ocorrem às 20 horas. Então, quando alguém agenda o atendimento fraterno na reunião ou no WhatsApp, através do DDD 24, pelo telefone 988-437822, lá teremos os atendentes, né? Para receber aqueles que necessitam conversar, bater um papo, pedir uma orientação espiritual e, à luz da doutrina espírita, juntamente com Jesus, lá estaremos a ouvir o irmão querido que está passando por algum momento de um desafio maior, né? Então, os olhos de Jesus, com a ajuda e a proteção da espiritualidade amiga da casa, estaremos lá para atender às 19 horas, quando nos é solicitado esse auxílio, essa ajuda, esse socorro aí, para que nós possamos fazer esse atendimento fraterno, que fazemos com muito carinho, com muita atenção e muito respeito, aonde a problemática em questão ficará só mesmo entre o atendido e o atendente. Então, as nossas reuniões elas acontecem segunda e quinta, às 20 horas, e você é sempre o nosso convidado especial a estar conosco, se beneficiando de mais um conhecimento, de mais um aprendizado, porque todas as semanas lá estamos numa sala de aula, num grande bate-papo, como fazemos aqui no programa Uma Razão para Viver, que não é diferente, né? Só muda o espaço e aqui também é um novo espaço de aprendizado. Nessa tarde abençoada por Deus, nós queremos desejar a vocês muitas bênçãos, muita paz e muita alegria. E que neste momento, ligadinhos no programa, vocês possam receber tudo de bom, além do conhecimento, do aprendizado, que nós estamos aqui também aprendendo muito, não é? Somos os estudiosos dessa doutrina que nos clareia, edifica e consola. E nessa tarde de hoje nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, que é o capítulo 28, a coletânea das preces espíritas. E aí estamos no item 38 e 39, que é a hora de dormir. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante, que é a hora de dormir. E os espíritos falaram para Kardec, né, sobre essa importância. O que nós devemos fazer antes de irmos dormir? Como deve ser a nossa atitude, né? O nosso pensamento? O que nós precisamos fazer para ter uma boa noite de sono? Tantas pessoas questionam, né? Não sabem orar, ou então não se concentram, ou quando vê já dormiu, não terminam a prece, ou fazem muitas orações e não conseguem dormir, ou não fazem porque já estão desacreditadas por não conseguirem. Mas o que leva, né, uma pessoa não dormir bem, ou então como que ela pode proceder para ter esse bom dormir? O que nós, todos nós, devemos fazer nessa hora sagrada que é o chegar do fim do dia, né? Como se nós tivéssemos cumprido mais um dia da nossa existência, cumprido tudo aquilo que nós precisávamos. Será mesmo que a gente consegue cumprir tudo aquilo que nós planejamos, traçamos, objetivamos para aquele dia? Ou será que a gente nem faz, né, esse planejamento no corre-corre do dia a dia? Muitos não fazem. E nós precisamos, né, nos habituar a planejar, não que tenha que seguir à risca aquilo ali, porque a vida tudo é muito flexível, nós podemos mudar e alternar o tempo todo.
Nós oscilamos o tempo todo. É o humor, é a fé, a alegria, a tristeza, os sentimentos, as emoções, porque tudo é vibração, tudo nos toca. As vibrações chegam a nós, saem de nós e que momentos bons sejam sempre eternizados, fortalecidos, para que de nós possa sair sempre virtude, como saía a virtude de Jesus, né? Então vamos ver o que o Evangelho traz para nós nesse prefácio no número 38 sobre a hora de dormir. O que os Espíritos disseram, revelaram para Kardec. Aqui está assim: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado para foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo se recupera, os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Ao lermos, né, o Evangelho, se nós lermos direto, sem compreender, sem desmiuçar a mensagem dos Espíritos, nós não vamos entender o que de fato eles querem passar para nós. Mas só nesse trecho nós temos o conhecimento de que o sono serve para recuperação das forças que nós gastamos no dia a dia. Todos nós trabalhamos, todos nós temos atividades diuturnamente, né? Uns trabalham de manhã, de tarde, de noite, outros trabalham num período, mas estão fazendo outras coisas em outros momentos. Enfim, nós somos espíritos criados por Deus, né? Tendo uma experiência na matéria, uma experiência humana. E nós fomos criados para atividade, não para inatividade, o que significa que nós vamos estar sempre em ação, em movimento. E aí, o tempo todo, nós vamos estar fazendo alguma coisa. E o próprio trabalho, que é algo muito importante, que é uma lei, né? A lei do trabalho, dignifica o homem, propõe ao homem o crescimento moral, intelectual, a evolução dele na sociedade, na família, né? No trabalho em si. Então, todos nós, ao trabalharmos, nós despendemos energias, forças e bate o cansaço em determinados momentos. E por que existe o sono? É o cansaço. O corpo não aguenta, vai chegando um momento que nós precisamos repousar. E esse repousar é justamente para essa matéria densa descansar, né? Mas nós, que somos espíritos habitando esse corpo, o que acontece conosco? Nós vamos para a pátria maior, da qual nós deixamos momentaneamente. Que pátria é essa? É a pátria espiritual. Lá nós vamos encontrar outros irmãos, outros espíritos, estando também encarnados, tendo um corpo em algum lugar em repouso, descansando e se recuperando das fadigas diárias do dia a dia, né? Da luta do dia a dia, dos esforços, do cansaço físico. Vai encontrar também espíritos que não estão encarnados, mas que são afins a nós, que já viveram outrora preternamente em vidas anteriores conosco, que nos são afins,
que se reencontram, né? Se reencontram conosco e nós vamos lembrar momentos felizes que vivemos, momentos ali que partilhamos uma história, uma convivência. Vamos lembrar do passado, do presente e podemos até, de alguma forma, sermos levados a esferas mais iluminadas, mais evoluídas, se for um propósito de melhoria, de evolução, se já temos a condição e a capacidade para entender determinadas coisas, nos é também reveladas algumas coisas, algumas ideias. Daí vem que no dia seguinte, ao despertarmos, trazemos as lembranças. Que lembranças é essa? Lembranças do sono. Nós estávamos ali, o corpo estava descansando, mas nós, espíritos em atividades, encontramos pessoas, outros espíritos, tivemos em locais, participamos de estudos, de aprendizados, trabalhamos em outros momentos, nós somos convidados a realizar projetos, fazer algumas coisas que nós deixamos até pelo meio do caminho ao reencarnarmos, porque daríamos continuidade nessa emancipação da alma, porque quando nós estamos encarnados, nós somos alma, porque possuímos esse corpo físico. E todos os dias, ao dormir, nós nos emancipamos, nós, espíritos, saímos dessa matéria. Mas não definitivamente porque não ocorreu a morte do corpo físico. Estamos ligados por um cordão de prata, né, um fio prateado. E aí nós vamos ter essa experiência no mundo espiritual, mas quando nós retornamos à matéria, muitos lembram, não é? Trazem as lembranças, as recordações do que viram durante o sono. Essas lembranças que são os sonhos, designados sonhos, né? Os sonhos são as lembranças do que vimos durante o sono. Então, essas lembranças, ora, nos espantam, ora, nos deixam entusiastas, alegres, felizes, empolgados, motivados, ora, nos deixa amedrontados, inculcados, duvidosos, cheios de questionamentos. Por quê? Porque nós vamos a lugares bons, felizes, iluminados, aonde vamos aprender bastante, mas nós também podemos ser arrastados por irmãos equivocados que ainda não entenderam o propósito real da vida, de caminhar ao lado de Jesus, de seguir os seus passos, de se esforçar por serem criaturas melhores, ainda estão na dor do sofrimento, da ira, do ódio, do sentimento de vingança. Então, esses irmãos, por ora estarmos invigilantes, por não termos a prática de fazermos asepsia antes do sono, antes de dormir, e não nos prepararmos bem para estarmos em locais mais iluminados, para aproveitarmos melhor dessa experiência fora da matéria, que é a libertação, como os espíritos aqui comparam com o prisioneiro, né, que ganha liberdade em algum momento e às vezes não aproveita bem dessa liberdade. Pode provocar algo ruim e voltar a ser um prisioneiro. Assim somos nós, ao nos libertarmos dessa matéria, mesmo que em tempo parcial, porque ainda estamos ligados ao corpo material, pelo laço fluídico, nós poderemos aproveitar de forma mais assertiva esse momento de estadia no mundo espiritual todos os dias. Mas pela invigilância, muitas das vezes nós somos arrastados pelas sombras, por esses irmãos que ainda querem a vingança, têm a sede da vingança, querem fazer as suas cobranças, né? Como se fossem juízes impenitentes e fizessem a cobrança com a própria mão. E por nós estarmos invigilantes, não oramos, não nos preparamos para essa noite de descanso do corpo físico, nós somos arrastados a zonas umbralinas, a lugares
cheio de lodo, de lama, os umbrais da vida, a escuridão, as cavernas. Somos amedrontados com ruídos, com barulhos, com, com bichos, com uma série de coisas negativas para nos assustar, para nos envolver de forma a ficarmos de fato com medo, né? E o medo, quanto mais atrai e mais o pensamento projeta e cria, né, imagens fluídicas que vão nos assustar cada vez mais, porque o medo ele tem essa capacidade, né? Assim como nós pensarmos coisas boas, nós vamos criar na nossa tela mental imagens legais, positivas, não é? Por isso que nossa mente, né, o nosso pensamento é a força da nossa vontade, cria, realiza e muitas das vezes embaraça esses irmãos, né? Quando nós pensamos às vezes equivocadamente, nós vamos atrair para perto de nós uma legião de espíritos na mesma sintonia, que querem aquele mal, ou que estão envolvidos no mesmo sentimento negativo, de dor e de sofrimento. Mas quando nós oramos e temos bons sentimentos e pensamentos, também vamos se aproximar, né? Vamos atrair para nós uma legião de irmãos benfeitores, iluminados, que vão estar felizes com o nosso retorno a essa pátria espiritual. E aí, algum problema, algum desafio, algum questionamento, alguma dúvida que tivermos, eles vão nos amparar, vão nos ajudar, vão nos auxiliar de alguma forma, está repensando atitudes, está repensando as nossas próprias reflexões, os nossos atos, os nossos pensamentos, a trabalhar melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, eles vão nos ajudar de alguma forma. Aquela dúvida, aquela sugestão, aquela ideia que eu preciso, aquela decisão que eu preciso tomar e eu não sei por onde começar, como que eu faço. Nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, e ele está todo o tempo ao nosso lado a nos amparar, a nos inspirar no bom caminho, no caminho do bem, no caminho iluminado, para que tenhamos atitudes mais assertivas e plausíveis aos olhos de Jesus. Mas diante dos nossos equívocos morais, da nossa teimosia, porque o anjo da guarda não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, quando nós queremos teimar e bater de frente, eles deixam. Eles se afastam, mas no momento que nós nos arrependemos, vemos que quebramos a cara, que caímos no abismo, que demos de cara no buraco, que estamos feridos e que queremos ajuda, basta pedir. Basta gritar, não precisa nem implorar e clamar, porque eles vão vir ao nosso auxílio novamente, assim como Jesus, nosso irmão amigo. E o nosso Pai, que é Deus. Porque um bom pai jamais desampara e abandona o seu filho, por pior é que ele esteja naquele momento em atitudes equivocadas, querendo o mal do seu semelhante. Porque ele já se felicita pelo bem que ele vai construir no futuro, pelo caminho e a perfeição que ele vai alcançar lá na frente. Porque todos vão. É uma natureza, né, que nos impulsiona. Nós podemos até parar em algum momento da existência, diante a teimosia e as imperfeições que carregamos como germes na nossa alma, no nosso interior, no nosso íntimo, nós podemos estacionar, mas jamais regredir. Então, nós não vamos regressar, né? Não vamos voltar lá atrás para aniquilar a conquista que nós já obtivemos de aprendizado, de melhoria, de aperfeiçoamento moral, porque nós já temos virtudes. Deus nos criou pautado na sua essência e com a centelha vivaz de amor. Então nós sabemos discernir o certo do errado.
E aquela questão de sabermos o que está fazendo está na nossa consciência, nós sabemos o caminho certo a seguir. Mas a teimosia, muitas das vezes, e os prazeres da vida e o atrativo, nós vamos caminhando pela porta larga, porque a porta larga, ela é mais convidativa, ela tem mais promessa, ela é mais imediatista, e nós temos, às vezes, muita preguiça, muita falta de vontade, de coragem, muito bom ânimo e persistência quando as coisas não fluem do nosso jeito, da forma que nós idealizamos, que nós pensamos. Tendemos às vezes a desanimar de uma forma, a parar de fazer daquele jeito, ou persistir, ou abandonar e começar de uma forma às vezes equivocada, por ser a mais contemplativa, a mais imediativa, a mais convidativa, favorável e ofertiva, porque Jesus não prometeu que seria sempre um mar de rosas. E a rosa, por mais bonita e perfume que exala, ela tem espinhos. Então nós iríamos nos machucar e vamos sempre, né? Até chegado um momento que não vamos mais ferir o semelhante, não vamos mais nos incomodar, vamos ser sempre indulgência, sempre benevolência, fraternidade e amor, olhando todos como irmãos verdadeiramente, porque somos uma família espiritual, temos Deus como Pai, e aí, se Ele é Pai, todos nós somos irmãos, sem distinção. Então, não vamos querer o bem só para o sangue, só para o amigo, só para aquele que fala a mesma língua e aquele que vai com as mesmas ideias, convicções, porque aquele momento que ele discorda, diverge da opinião, ele não serve, mas não é o bom amigo e você anula tudo que de bom ele fez, não é assim. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo. E o egoísmo e o orgulho, ele vai diminuindo. Por ser a grande chaga da humanidade, é ele que ainda impede o nosso crescimento, a nossa condição melhor de moralidade. Então, a evolução moral, a conquista moral e essa independência, essa maturidade toda espiritual que nós viemos aqui ter essa experiência na matéria para adquirirmos, ela vai depender muito, né, dessa diminuição do orgulho, da vaidade. O momento que nós vamos lapidando, 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 como Jesus fez com os 12 apóstolos, exaltando as qualidades, mostrando o que tinha de melhor em cada um, e nós temos algo muito maravilhoso, né, que é esse amor. E quando nós colocamos esse amor em ação, que é a caridade, né, a caridade para conosco, para com o semelhante, para com todos, sem distinção, esse amor aumenta. E esse amor aumentando, a caridade em ação, ela traz novas virtudes, novas condições. Vai aniquilando esse orgulho e essa vaidade, esse egoísmo, esse egocentrismo que ainda carregamos, né? E aí nós vamos desabrochando, nós vamos exalando o perfume da caridade, vamos aumentando esse amor, vamos neutralizando os defeitos, e aí nós vamos construindo uma moralidade maravilhosa, uma condição de melhor aperfeiçoamento. Mas a matéria, né, ela não dá saltos. A cada nova existência, nós estamos numa condição mais depurativa, mais elevada, mas tudo tem um curso natural. E à medida que nós vamos evoluir e chegar ao patamar desse globo, dessa evolução que nós precisamos alcançar, nós vamos habitar novos mundos, né? Mais felizes. Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, aonde o bem sobrepuja o mal, não ao contrário como estamos vivendo, onde o mal é evidência, vende e, né, e as pessoas compram, mas nós vamos caminhando até chegar os mundos ditosos, felizes, e sermos um dia espíritos perfeitos. Então, vamos caminhar muito? Vamos, mas o importante é não parar.
não importa o passo que nós dermos, se é um passo longo, se é um passo curtinho, se a gente para, dá 2 passos, para, dá 2 passos, mas o importante é ter uma persistência, uma constância, porque nós vamos chegar. E o momento que essa maturidade vai aumentando, esse desenvolvimento moral vai crescendo, nos é dado conhecer, mesmo encarnados, nessa emancipação da alma, do corpo físico, que aqui está em sono, está em condição de repouso, nós vamos nos libertando e conhecendo do outro lado também o que nos espera. Né? Olha que bacana, momentos felizes nos esperam. O futuro é promissor, não é? Nós seremos bem-aventurados, como Jesus nos diz. E nós podemos fazer, trabalhar em projetos futuros que nós acompanharemos mais de perto, assim que nós estivermos de, de plenitude do outro lado, né? Mesmo no desligamento desse corpo, porque aí foi dado a morte do corpo físico. Então, tudo que nós precisamos entender que nesse tempo de entorpecimento, né, que é o adormecimento do corpo, que a gente não consegue segurar mais o corpo, né, e o espírito precisa sair dali. Ele vai ter as suas atividades no mundo espiritual, vai se reintemperar-se. Retemperar é fortalecer, fortificar, né? Criar vigor novamente para que quando ele acordar de manhã, esse espírito retornar ao corpo, ele tenha novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes, nova oportunidade de recomeçar mais uma manhã, mais um dia, abençoado por Deus e fazer melhor, fazer diferente. É como se reencarnássemos, né? Todos os dias e tivéssemos, e estamos tendo uma oportunidade todos os dias de sermos melhores. Então, aqui quando os espíritos falam que aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhes dão quando estão na emancipação, né, do corpo, estão no mundo espiritual, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Quantas intuições nós temos? E quantas vezes nós falamos assim, eu tive uma ideia, eu dormi com um problema, não sabia como resolver, acordei, eu fui tocado por Deus, Deus me mostrou o caminho, o anjo da guarda falou comigo, ou então eu tive uma ideia supimpa. A ideia não é nossa, mas eles também não querem ostentação e estão brigando e querendo status por isso. Nós que somos tolos em achar que a ideia é nossa, porque nós somos inspirados, guiados e dirigidos pela espiritualidade o tempo todo. Boas e bons pensamentos temos e chamarmos a proteção de Deus, a inspiração de Jesus, nosso irmão, modelo e guia da humanidade. E inspiração para o mal e pensamentos e atitudes equivocadas também vamos ter, se ruim for os nossos pensamentos e as nossas atitudes forem más. Então, é quando nós voltamos, né? Nós voltamos com essas ideias aí e achamos que é nossa, né? Nós fomos inspirados. E aqui os espíritos continuam. Quando ele fala assim que é o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, né? Nós estamos presos na matéria, nós somos o prisioneiro da matéria. Né? E quando nós dormimos, o corpo descansa, nós espíritos estamos tendo essa liberdade dessa prisão que é o corpo físico, né? Nessa existência. E aí eles dizem assim, mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, ele vai buscar o quê? A de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Muitas das vezes nós vamos sonhar com pessoas que estão encarnadas nessa existência conosco. E vamos ver em sonho elas fazendo coisas absurdas que nós falamos assim, não, essa pessoa jamais faria uma coisa dessa. Quando nós voltamos, trazemos aquela lembrança, nós pensamos assim, nossa, que sonho horrível eu tive com Beltrano ou com Ciclano, mas
olha, ele fazia uma coisa abominável, ele matava, ele sequestrava, ele estuprava, ou ele se feria, ou ele estava num mar de lama e sofrimento no umbral. Eu tive uma cena, né, que marcou e que ficou na minha mente, e eu não acredito que fulano faz isso, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Jamais, que sonho maluco eu tive foi um pesadelo. Mas quem garante para nós que aquela pessoa não é capaz, não seja capaz de cometer aqueles atos ou que ela realmente já tenha cometido em outrora e aquilo ali foi uma visão do que ela estava vivenciando e de alguma forma foi permitido para que nós ou vocês ou outras pessoas pudessem ver ela sem a máscara, sem a capa, sem a casca lá das camadas da cebola, né? Por que isso? Porque no mundo espiritual ninguém se esconde. Nós somos quem somos, carregamos o que temos, não é? O que criamos no nosso pensar, no nosso agir. Então não tem como você usar máscara. Aqui a pessoa pode sorrir, ser agradável, ser meigo, educado, rindo, né? Só com os dentes, porque por dentro ela pode estar te criticando, te humilhando, te ofendendo, doida para sair daquela cena, daquela situação, para sair daquela máscara que ela tá usando de boazinha, de coitadinha, de sofrida, porque as pessoas às vezes têm também o dom de se vitimizar e às vezes não é aquilo tudo. A gente sabe que muitos usam até de forma da mendicância, né, os pedintes, de uma forma sofrida para conseguir o intento que buscam. Então, a mesma coisa do outro lado. Quando nós vemos algumas pessoas que nessa existência estão numa condição como se estivesse boas, caridosas, maravilhosas, que bom que elas estão nessa existência, sim. Mas não quer dizer que a falta de vigilância e oração, elas não possam se encontrar num mar de lama, num lugar sombrio, ao se desprender, né? Se emancipar desse corpo físico. E quando ela vai para o mundo espiritual, ela é arrastada diante da dor, do sofrimento, por outros irmãos que são afins a ela e que estão no mesmo mar de lama, de coisas ruins, negativas, porque ela ainda tem aquilo muito forte dentro dela. E por falta de vigília, ela, né, é arrastada pelas sombras para esses lugares ruins. Em dado momento, a gente passa naquela situação, circunstância, ou vai para o mesmo lugar pela mesma vigilância, e nós vamos encontrar e constatar com as pessoas lá que estão fazendo ou já fizeram coisas que nós desacreditamos por hoje ela se encontrar num patamar diferente, mas ela ainda não consegue se desprender totalmente do seu passado, que a assusta, que aprende, porque ela fez um propósito de mudança, mas essa mudança ainda não está acontecida no interior, ela está sendo aos poucos por fora. E às vezes, se por fora, é um pouco de enganação, é um pouco também de status, o que, que aquela imagem traz para si, né, de caridosa, de boa e tudo, mas ela ainda não conseguiu se desprender das sombras daquilo que aprende, porque ela ainda tem um pouco, às vezes, de vaidade, de orgulho, de luxúria, de egoísmo, de alguns sentimentos que faz com que ela retorne o seu passado de forma muito fácil ao se desprender da matéria, o que facilita muito os nossos irmãos que nos obsediam a nos encontrar e a continuar a perseguição do outro lado e a nos aprisionar, fazer de nós, né, pessoas como se eles nos possuíssem, nos colocassem em cativeiros e nós nos sentirmos, né, prisioneiros. E muitas das vezes esses espíritos eles podem
ameaçar e amedrontar, e nós voltarmos assim auridos, em vez de descansar esse corpo físico, o espírito traz e impregna a matéria que ficou ali inerte, se repousando, descansando, e traz todo esse cansaço, essa fadiga, essa correria, esse mal-estar da situação vivida no umbral, nas zonas infelizes, né, sombrias, pelo susto que ele passou, pela condição de coação, né, que ele sofreu por esses irmãos que o perseguem. E aí você volta, às vezes, cansado, ou então não entende o sonho, que parece um pesadelo, alguém estava te perseguindo, você estava correndo. Todas essas lembranças têm um objetivo, têm um porquê. Né? E por isso a necessidade da oração, desse preparo, né, importante que é antes de ir dormir. Então, eles quando colocam, né? Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento, assim somos nós que não aproveitamos no mundo espiritual. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, nós vamos buscar a de nossos iguais. Vamos arquitetar planos para poder colocar em prática quando voltarmos. Vamos ser sugeridos a fazer coisas ruins, né? E vamos visitar os lugares, né? Onde possa dar, assim, livre curso aos nossos pendores, às nossas criações fluídicas, aos nossos pensamentos. Porque quantas vezes querem uma promoção, um trabalho, quer puxar o tapete do outro, quer fazer coisas ruins, negativas. Imagina a plateia para nós, nos aplaudindo, querendo fazer o mal e nos inspirando quando chegamos nesse outro lado, para que nós possamos fazer desse, daquele jeito, daquele outro, para conseguir o intento que queremos, né? Porque eles se sentem felizes quando nós fazemos o mal. Isso dá vida, vitalidade, força, ânimo a eles. E aí, os espíritos falaram para Kardec que nós precisamos fazer o seguinte: eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos. E ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então veja o conselho, né, dos nossos irmãos espirituais, dos nossos anjos guardiões. Eles falam, nós precisamos ter, isso daqui é a asepsia do sono, é a higiene, descarregar tudo que não foi bom, fazer igual o Santo Agostinho falou, como foi seu dia, né? Vamos fazer a reflexão, a análise, como que foi nosso dia? Foi 100% positivo? Foi tudo muito bom, fluiu tudo muito bem. Eu fiz tudo que eu tinha planejado, fiz tudo de forma plausível aos olhos de Jesus. Eu deixei a desejar, eu faltei com algum respeito, com alguma educação, com alguma gentileza, com alguma solidariedade. Eu neguei mais, eu cedi mais. O que que eu fiz de bom, né? O que que eu fiz de ruim, de negativo? O que que eu posso fazer para mudar, para reparar? No outro dia eu posso fazer diferente. Então, essa reflexão, essa análise, ela precisa ser feita constantemente. Mas nós temos o hábito de culpar o tempo. Não tenho tempo, vou dormir correndo, não consegui fazer oração, e comecei, não terminei. Ai, dá trabalho, análise, e eu vou ficar refletindo, eu vou me culpar, vou me mutilar. Não é o silício, não é para você se sentir a pior pessoa do mundo, mas é para você construir a pessoa melhor amanhã, porque nós temos a capacidade de ser melhor a cada dia. Então, essa oportunidade nos é dada todos os dias. Ao acordarmos, já tem uma manhã preparada para nós, não é? Preparada por Jesus, iluminada por Deus.
É só nós chegarmos e fazermos tudo dar certo, fazermos tudo de forma assertiva, diferente e melhor. Mas para isso eu tenho que ver os meus defeitos, aceitar para que eu possa reparar, corrigir e me redimir, né? Se aceitar não é se acomodar, é uma atividade de melhoria, é uma ação, é uma atitude positiva. Então, quando eles falam nós precisamos nos elevar, não é? De forma compenetrada, porque nós, cada vez que conhecemos a verdade, ela nos liberta. Disse Jesus: Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós vamos conhecendo. Nós temos o pensamento ligado diretamente a Deus, pedindo cada vez mais esse anjo guardião, esse espírito, né, protetor, para nos aproximar mais e mais de Deus. Que no momento do sono eu consiga realmente relaxar esse corpo, acomodar ele bem, para que ele possa se refazer, mas eu, espírito, ter a total liberdade e consciência de ser reencarnante, de ser eterno, né, que sou um ser espiritual e que eu possa aproveitar nas esferas mais elevadas possível, com o merecimento que eu puder ter e com a permissão de Deus que eu vier a possuir, aurir, né, essa força de espíritos cada vez mais evoluídos, iluminados, que eles possam me levar a esferas de aprendizagens significativas para que eu possa voltar, lembrar tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu visualizei, que eu senti, que eu ajudei a elaborar, a construir os projetos que eu já faço parte. E trazer isso para mim de forma a auxiliar a construção do novo, a construção do melhor, a construção de novos paradigmas, a construção de momentos mais felizes, o melhor para a sociedade, para a comunidade, para a família, enfim, para o semelhante, para que eu possa alcançar o quê? A plenitude de amor, a plenitude da moralidade, chegar um dia na perfeição e ter momentos mais longínquos, né, de alegria, de bem-estar, de paz interior, querendo sempre o melhor do meu semelhante. É fácil? Não, claro que não. Vamos dormir aborrecido, com raiva, pensativo nos problemas, nas dificuldades. Vamos dormir com dúvidas, cheio de questionamento. Às vezes vamos dormir felizes, vamos dormir gratos, vamos dormir orando. Então, é isso, não é? Que a espiritualidade quer que nós tenhamos um momento de dormir sagrado, de gratidão, de respeito, de refazimento, para que ao despertar possamos sentir, não é? Nos sentir mais forte contra o mal, que o mal está aí, o mal é a ausência do bem. À medida que todos fizerem o bem, o mal não mais vai existir. Então, que nós possamos sempre acordar mais corajoso diante da adversidade que todos nós vamos ter. Porque Jesus disse: tereis aflições no mundo, tereis aflições. Ele não disse que seria só coisas maravilhosas, ele já tinha anunciado. Então, as aflições não é para um, dois, três, não tem privilégio para uns, não é? E tristeza para outros. Todos vão passar momentos de aflições. E nós precisamos desenvolver, diante até dessa emancipação, com os amigos espirituais, a capacidade, a habilidade e atitudes cada vez melhores e mais assertivas para transpormos, né, essas dificuldades, para que não tenhamos nenhum empecilho, né, para chegarmos ao Pai. Não tem como, né? A gente não pode colocar nenhuma barreira. A gente precisa seguir constantemente com persistência, perseverança e muita fé. Olá, queridos amigos da Rádio Três Rios. Estamos aqui realizando o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Você que ligou o seu rádio neste momento, aqui quem vos fala é Daura Alves.
Nós estamos aqui discutindo uma temática interessante, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas. Nós estamos aqui debatendo sobre o item 38 e 39, no capítulo 28, que o título é A Hora de Dormir. Nós já fizemos muitas conversas, trouxemos muitas informações dos espíritos dado a Kardec, que o momento do sono ele é muito importante. Ele é um presente de Deus, né? Onde o corpo físico que nos habita, né? Que é quase o cárcere privado de nós espíritos, ele está ali, em repouso, em refazimento das energias que gastamos durante o dia a dia nas nossas atividades, no nosso trabalho, no nosso lazer. E nós espíritos vamos para o mundo espiritual nos retemperar, nos melhorar em energia, reviver momentos felizes, sermos instruídos, amparados, vamos estudar, é, vamos ser inspirados mesmo pelos espíritos mais ditosos, mais felizes, mais iluminados, pelo nosso anjo da guarda, protetor, e vamos no outro dia termos ideias, termos várias coisas boas para fazer. Mas também pode ser o contrário, podemos ir para lugares ruins, sermos sugestionados ao mal, a práticas negativas, que nos aprisionará cada vez mais, né, na dor, no sofrimento e não no crescimento moral. Então, tudo isso vai depender para onde eu quero ir, né, todas as noites ao dormir. Que lugar que eu quero estar? Numa colônia de bondade, de fraternidade, de refazimento, aonde eu possa estudar, aprender, trabalhar em projetos, ajudar pessoas, receber novos que retornaram, novos amigos e irmãos que retornaram à pátria maior, né? Conviver e aprender junto com outros que estão na mesma situação, emancipados da matéria, noturnamente, diante do sono. Então, eu preciso, não é, ter uma asepsia noturna todos os dias, refletir sobre o dia, ter muita gratidão, porque estamos aqui tendo essa experiência na matéria, estamos reencarnados. Quantos irmãos gostariam de estar, né? E estão ainda aguardando o seu planejamento, ou então não se arrependeram verdadeiramente, ainda não entenderam o propósito de Deus na sua vida, o propósito de seguir, né, o Mestre Jesus, a sua moral evangélica, caminhar lado a lado com Ele, ser instruído, inspirado, iluminado em cada passo. Então, quantos irmãos ainda estão aguardando essa oportunidade diante da dor e do sofrimento, da ira, da vingança? Ainda não conseguiram a libertação, não conseguiram dimensionar a essência de espíritos eternos, né, e livres que podem ser, se tornar a ser para conseguir essa experiência na matéria. Então, nós precisamos agradecer muito todos os dias ao dormirmos e ao acordarmos, porque vamos ter um novo, né, capítulo nessa vida, nessa existência. Então, nós precisamos, ao dormir, fazer essa análise, essa reflexão do dia. Mas o que mais é importante nesse capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, que cada tópico aqui que nós estudamos, nós temos a sugestão pela espiritualidade amiga de como podemos fazer uma prece. E tem muitas pessoas que possuem muita dificuldade para orar, não sabe o que pedir, não sabe como agradecer, não sabe como falar com o Pai. E a oração ela tem que ser com sentimento, ela tem que ser simples, ela não precisa ser decorada, ela não precisa ter palavras bonitas, não precisa condição, ritual, nada disso. Precisa ser simples, com humildade, com respeito, com aquilo que você realmente está sentindo. E aí, como aqui é uma coletânea de prece, nós temos aqui para findar o nosso programa, Uma Razão para Viver, que já estamos de noite. Queremos desejar, inclusive, uma boa noite a todos, né? Mas nós temos aqui uma prece da espiritualidade, que é o seguinte, para que nós possamos fazer assim. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos.
Venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Ela falou assim, mas só isso? Exatamente, não precisa uma prece de uma página e meia, não precisa uma prece gigantesca decorada. Se você falar assim, Senhor, o meu dia foi cansativo, eu errei mais que acertei, mas que amanhã eu possa reescrever a minha página de forma mais assertiva, com a sua presença, me guiando, me inspirando do meu lado. Mas puxa minha orelha se preciso for, porque eu quero acertar mais, é uma prece. Se você falar, não tiver coragem de falar para aquele que você magoou, ofendeu, mas se você já tiver na condição de entender que você errou, fala, Senhor, hoje eu ofendi, eu não queria ter feito isso, mas fulano, Beltrano me provocaram, eu saí da graça, saí da bênção, mas que eles possam me perdoar. Eu não vou pedir, eu não consigo ainda pedir, mas que eu possa aliviar meu coração e mudar minhas atitudes, não ser tão intempestivo, tão imediatista, tão irritado, tão rigoroso, tão rude, tão grosso, grosseiro, enfim. Nós podemos nos reparar com Deus. Nós podemos pedir ao Pai, Senhor, perdoa a minha ofensa. Eu sei que eu preciso perdoar o meu próximo e eu estou no caminho, mas me dá a oportunidade de reparar esse erro. Eu quero acertar mais. Eu não sei por onde começar. Eu estou com a vergonha moral. Isso está me destruindo. Eu estou carregando esse remorso, esse peso está doído. Mas me ajuda a transpor essa montanha, Senhor. É outra prece. Então veja que nós podemos, não é, ser gratos o tempo todo por tudo que nos acontece, até o mal que nos chega. Joana diz, agradece porque ele nos sai, ele nos é livrado, ele nos é tirado. Assim como a tristeza vem, a alegria vai, a tristeza volta, a alegria sai, a bondade vem, o amparo chega. Basta nós crermos em Deus Pai Todo-Poderoso, que é presença constante a todo tempo, a todo lugar, a toda criatura, em todo momento. Então ele não desampara, por mais dor e sofrimento que carregamos pela teimosia, nesse momento ele também está conosco. Mas ele, tô aqui, filho, a hora que você quiser, né? Tem seu irmão para te ajudar, aliviar um pouco o seu fardo, não é carregar para você não, porque Jesus não vai fazer isso. Essa história, ele pagou os meus pecados, não, ele não sabia que você ia pecar assim, não é? E se você acertasse, quantos estão acertando? Ele deu um exemplo de humildade que você tem que seguir, de muitas vezes se passar por bobo, por frágil, para você conquistar o céu, conquistar a bem-aventurança, conquistar a felicidade eterna. Mas ser simples, humilde, persistente, constante, amoroso, justo, bom, misericordioso, crente em Deus Pai Todo-Poderoso e nele. Mas ele não vai fazer por você, é você que vai colher, não é? A colheita é obrigatória. É você que está semeando, é você que está fazendo mal, é você que vai colher, não é outro que vai colher. Mas ele vai te ajudar, porque Deus vai te dar a oportunidade, através da reencarnação, de reparar, se redimir de todo o mal que tiver feito, não é? Numa construção nova, com novas possibilidades, nova esperança, nova fé, novo olhar. Então nós precisamos agradecer muito essa oportunidade, mas também pedir, né, a Deus que nos mantenha com os olhos bem abertos, com os ouvidos bem abertos, ouvidos de ouvir, olhos de ver, mãos de arar a terra, o solo, obrar, fazer mais pelo nosso semelhante, porque assim estaremos fazendo por nós. E agradecer pelo dia que tivemos, independente de como ele foi.
se foi positivo, negativo, mais negativo ou positivo, cheio de abundância, cheio de fartura, cheio de miséria, tristeza e dor, Deus estava ali o tempo todo. Mas às vezes nós não acreditamos e só sabemos blasfemar. Então vamos acreditar, vamos confiar, vamos agradecer e pedir todas as sugestões possíveis, o bom ânimo possível, para que nós possamos trazer do mundo espiritual, ao retornarmos para o corpo físico, momentos felizes, lembranças boas que vimos durante o sonho, né? E cheio de ideias progressivas, ideias que faz progredir a nós e o nosso semelhante, ideias que traz o progresso moral, o progresso da fraternidade, o progresso da caridade, o progresso do amor, para momentos mais felizes e assertivos aos olhos de Jesus. Que o anjo da guarda de cada um de vocês, queridos ouvintes, de cada um que aqui está, possa sempre nos inspirar no bom caminho, assim como Jesus. Que tenhamos uma noite cheia de bênçãos, um sono reparador e um sonho agradabilíssimo com aquele ente querido que nós sentimos saudade, queremos o afago, o carinho, a proteção, o conselho, a inspiração, assim como o anjo da guarda, que nós possamos ter pelo menos essa noite, que nós possamos fazer tudo aquilo que nós aprendemos hoje nesse programa, uma razão para viver. Nós temos muitas razões para viver. Só de estarmos aqui, qual a maior razão? A vida, não é? A vida. E com a vida nós temos muitas outras. Que nós possamos ser mais felizes, sempre, amparados sempre. Nós agradecemos ao boy pela oportunidade, à técnica por estar sempre aqui nos auxiliando. Esse sábado lindo, maravilhoso. E eu faço um convite a todos os amigos que estão aqui acompanhando o programa, aqueles que não viram o filme Nosso Lar 2, por favor, vão até o cinema, assistam mais essa aula, né? Essa aula magnífica que traz conhecimentos para toda a eternidade e que não tem como não mudar, não modificar o pensar e o agir ao assistirmos, né? Essa temática tão maravilhosa sobre o mundo espiritual sendo contado por André Luiz através das mãos de Chico Xavier e que agora está, né, essa obra maravilhosa é, nos cinemas e que faz com que possamos não só ler, mas ver a cena, nos encantar mais, termos mais vontade de acertar, de nos corrigir, de nos reparar e sermos criaturas melhores diante dessa proposta do nosso Lar 2, que são os missionários, né? Essa missão linda de fazer o bem, de plantar o amor. Então, assim, nós temos tantas missões e temos a esse missionário maior que é Jesus, que nos conduz à luz, ao bem, ao mundo melhor e ao progresso moral, e que nós possamos segui-lo sempre. Que ele possa estar na nossa companhia constantemente, guiando os nossos passos, e que Deus nos abençoe e nos proteja. Gratidão por mais essa noite, Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, queridos ouvintes da Rádio 3Is. É sempre muito gratificante estar aqui na companhia de todos vocês. Um abraço fraterno.